Caros amigos, com juízo, com que julgardes, sereis julgados, disse Jesus. Então, muito cuidado, doravante, para qualquer um de nós, que devemos cuidar de nós próprios, alijarmos dos nossos defeitos, as nossas más virtudes, o nosso orgulho principalmente. Antes de qualquer coisa, né? Como se diz aqui, não atire pedras em telhados de vidro, né? Nosso telhado é de vidro. É a mesma coisa. Não esqueçamos que a essência esotérica do pensamento de Jesus, enunciada no Evangelho, é sempre o fiel reflexo das próprias leis que coordenam e orientam a vida do espírito imortal na organização de sua consciência individual. O Divino Mestre jamais condenou o pecador, porém, adverte insistentemente quanto ao prejuízo que causa o pecado. Através do Evangelho, ele ilumina o caminho dos homens, aponta-lhes os encolhos dos vícios aniquilantes, os abismos das paixões perigosas e as ilusões do poder das gloriolas humanas que prejudicam a verdadeira vida do espírito imortal. Ele ensina a prudência humana para amainar os desejos indisciplinados e a sensatez para o espírito encarnado manter-se no rumo certo do norte espiritual. Recomenda ao homem para viver no cenário do mundo material, sem ferir ou dificultar a vivência dos demais. Irmãos que sempre estão em provas. Adverte quanto a ambição humana desmentida na posse dos tesouros que as traças roem e a ferrugem come, sobre o perigo do orgulho que explode e depois lança a alma no inferno fluídico dos charcos purificadores do astral inferior. Lembra quanta perversidade que depois fere tragicamente o próprio autor cruel na lei implacável do choque de retorno, onde cada um há de sofrer segundo as suas obras. O Evangelho não é julgamento ou condenação dos espíritos ainda incipientes e que se turbam na escalonada espiritual evolutiva nos mundos de formas, mas é apenas um código moral de vida superior, algo semelhante ao manual cívico disciplinado na conduta do futuro cidadão sideral, sobre a miniatura esquemática das leis do universo. Esse código, ele não vai impor, não vai castigar nem nada, ele vai disciplinar, gente. Cada um de nós na senda, né? Na senda certa da vida.
Nós queremos que castigo, nossa, estou sendo castigado, nossa, e não é, é um negócio que a gente tem que ver, que não é por ali que a gente estava seguindo, né? Mostrar o certo pra gente. Não é de sua função exclusiva disciplinar homens que vivem felizes na vida humana transitória. Porém, um tratado sublime e catalisador de conscientização para o mais breve ingresso do espírito ao banquete angélico e eterno do reino de Deus. Jesus, psicólogo sideral, coordenador de todos os instrutores espirituais que o antecederam nos erros findos, jamais cometeria o equívoco de exigir que um espírito ainda no alvorecer de sua consciência devesse agir sob o mesmo senso de justiça de um iniciado. Seria absurdo o jardineiro exigir do singelo botão vegetal informação a mesma composição de beleza e perfume que só pode oferecer a rosa na plenitude de sua fragrância odorante e na sua atraente configuração floral. O homem maduro pode pecar pela justiça, mas arrepende-se sinceramente desse ato indigno e sempre procura reparar a sua ignomínia. Em sua consciência mais desenvolvida, ele só vislumbra o senso de justiça que então se sublima cada vez mais para o estado definitivo do amor. Mas a criatura espiritualmente imatura não se apercebe do seu agir censurável, tal qual o botão de rosa que mal reponta na haste vegetal e ainda não pode manifestar o perfume e a beleza, só possível a flor desabrochada. Se ainda lhe predomina na alma a lei do mais forte e do melhor para si próprio, não lhe é possível entender que o próximo também busca a mesma coisa e tem o mesmo direito de ser feliz. Então, será injusto em julgá-lo, condená-lo, porque também pretende a máxima satisfação. Mas é o egoísmo, malgrado e censurável, que fundamenta a convergência dos atos e amplia a esfera da posse humana a fim de organizar o centro de consciência do futuro indivíduo crescendo individualmente no seio de Deus. Só despontam os primeiros alvores da justiça e se afina o sentimento do homem pela filantropia após ele se saturar de que carrega demais e o usa tão pouco. Então, despertam-lhe os primeiros bruxuleios do espírito e um senso primário de justiça principia a convencê-lo de que os outros também merecem possuir tanto quanto ele possui e não devem ser julgados nem condenados por isso. O sentimento de altruísmo, embora inicialmente ainda interesseiro, desenvolve-se pouco a pouco e a criatura principia a doar o que lhe sobeja, ou mesmo pesa
no seu patrimônio excessivo. Mas pelo hábito, pelo exercício, o ser adquire a experiência e lucidamente, atingindo o limiar do altruísmo, seja pela espontaneidade do espírito, pressentir uma satisfação superior ou até um bom negócio com a divindade, nessa realização pacífica e agradável. Assim, Jesus, o amado Mestre, não se preocupa em julgar ou censurar o espírito do homem que ainda transita pelo curso do egoísmo na sua romagem reencarnatória. Que o processo iniciático e formativo da própria consciência espiritual lançada na corrente evolutiva da matéria planetária é razoável e mesmo justificável que o homem imaturo ainda pratique injustiça sobre os impulsos e atos incontroláveis de sua intimidade egocêntrica e animalizada, e nada a ver nisso de censurável. Mas, para que o ser adquire o próprio senso de justiça, é evidente que ele deve ser submetido à retificação de quanto é injusto, conforme age e disciplina a lei do karma. Em verdade, não há departamento punitivo criado por Deus a fim de julgar e condenar os espíritos que pecam pela injustiça, mas é tão somente a lei que, na sua pulsação impessoal e responsável pela harmonia e equilíbrio cósmico em todas as latitudes de manifestação da vida, repõe cada coisa, cada ser na sua frequência eletiva, tal qual o músico desafinado é advertido pelo maestro a retomar o ritmo harmônico do conjunto orquestral. Quer os pecados dos homens sejam deliberados ou impensados, haja arrependimento do mau ato praticado ou continue a insensibilidade humana, cabe à lei a providência de eliminar o defeito e ajustar a peça desgovernada na pulsação harmônica do universo. Então, vocês viram o juízo, o que for julgados, sereis julgados, e com a mesma medida sereis medido. Quer a gente queira, quer não, nós temos que seguir a lei, que devagar, paulatinamente, nós vamos procurando chegar um dia na perfeição, né? Só que a gente sabe que está pelo andar da carruagem, que tem sido dito, né? Outras vezes foi falado como se encontra ainda a nossa humanidade. Muitos ainda agindo como se estivesse na idade da pedra. Então, por aí, nós estamos vendo que quão longe estamos, mas não é por isso que nós vamos parar. Não é por isso que nós vamos desanimar. Pelo contrário, nós vamos levantar e juntos vamos seguir aquilo que o nosso
maior amigo, Jesus nos ensinou. Seguir os mandamentos de Deus. E o primeiro, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Que Jesus unificou todos os mandamentos nesse, que é o principal de todos. Que você amando esse, aquele outro, qualquer pessoa, como você ama a si mesmo, você está cumprindo a lei do nosso Pai. Então, mais uma vez, que os nossos pensamentos sejam cada vez mais iluminados